Esse vídeo é um pouco estranho, mas eu vou tentar começar de uma maneira razoável. A dicotomia entre bicho fofinho e coisas inapropriadas é um clássico da humanidade há bastante tempo. Essa mistura entre seres antropomorfizados bonitinhos e tópicos adultos como sexo, violência e outras coisas não é uma novidade, mas cá de concordar que sempre funciona. Esse é praticamente um dos pilares da internet. A quebra de expectativas em quem assiste é intancável, ainda mais se for uma criança ou alguém bastante imaturo. É um puta jogo psicológico para entender como isso realmente funciona. Não sei explicar da maneira mais corretamente científica ou freudiana possível, mas se fosse para dar um palpite, eu diria que deve ter a ver com a fascinação de ver signos infantis que representam um lado da infância ou da inocência sendo quebrados ou rompidos, tomado por uma sensação de liberdade que provoca reações químicas no cérebro maravilhosas. Mas isso é só questão de opinião, pode ser que seja só porque é engraçado ver os bichinhos esganando os outros e etc. Agora mudando de assunto completamente, e eu sei que vai parecer meio aleatório, mas vocês conhecem Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis e todo o universo criado pelo J.R.R. Tolkien, J.R.R. Tolkien, eu não sei. É uma das obras de ficção mais relevantes até os dias de hoje, tendo sido publicada originalmente lá em 1937, quando ainda não existia Scooby ou TikTok para você ficar compartilhando o que você tá lendo. A mitologia, world building, personagens e toda a geografia elaborada por Tolkien em seus livros é fantástica e lida até hoje, possuindo verdadeiros devotos não só de Senhor dos Anéis, mas Hobbit e seus derivados. Existiram algumas adaptações anteriores de sua obra, mas não tem jeito. A versão mais popular e querida que conhecemos da obra do Tolkien até hoje são os filmes da trilogia dirigida por Peter Jackson. Esses filmes são tipo um dos mais recentes cânones do cinema. Todo mundo cultua absurdamente e não é pra menos. Tipo, eu não assisti ainda, mas é nítido o impacto que os filmes tiveram. Se consolidou como uma grande saga hollywoodiana, assim como Star Wars ou Harry Potter, até pela sua produção que gastou mais de 280 milhões de dólares no processo. Agradou tanto os fãs dos livros nerds chatos, quanto, sei lá, o seu pai que já deve ter assistido 500 vezes porque passa na TNT todo dia. Os efeitos especiais e atores também foram escolhas que agradaram as pessoas e fizeram esse filme, ou um desses filmes, o mais premiado da história, até certo filme da 24 aparecer e ultrapassar o recorde. Mas vocês entenderam a ideia. Senhor dos Anéis é algo grande, e com certeza o estúdio que produziu o filme, dado a tamanha responsabilidade de adaptar uma obra-prima da literatura mundial, chamaria um fã assumido da obra de Tolkien, um rapaz talentoso, um profissional benquisto, de muito bom gosto, que com certeza devia ter muita experiência com obras desse tipo. Eu tô certo? Sim, o nome do sujeito é Peter Jackson e ele tem uma das carreiras mais particulares que eu já vi. Falo isso porque antes dele ser conhecido por ser o cara que dirigiu o filme com mais Oscars de todos os tempos, ou um gênio dos efeitos especiais e tecnologia no cinema, ou um excelente profissional em sua área, ele fazia filmes bastante questionáveis. É verdade que Peter Jackson sempre foi muito bom, mas aparentemente seus interesses no cinema nem sempre foram os mesmos. Lá pros anos 80 e 90, Peter Jackson era um dos caras dos filmes trash. Filmes amadores, de baixo orçamento, sempre bastante toscos, com muita violência e sexo, sempre muito grotesco. Peter Jackson dirigiu verdadeiros clássicos do trash, como os amados Brain Dead e Bad Taste. Filmes que são, tipo, verdadeiros representantes do filme trashão da época. Esses Brain Dead e Bad Taste, por mais underground que sejam, são sim os mais conhecidos dessa era trash estranha do diretor, mas tem um filme dentro dessa safra de pérolas audiovisuais que ele produziu há uns 30 anos atrás, que desde o momento em que eu soube da existência, despertou minha curiosidade mórbida e meu desejo de ver coisas fofinhas sendo depravadas, e esse é Meet the Feebles. Ladies and gentlemen, your attention please. Welcome to the newest, the greatest, the most spectacular show in entertainment history. Put your hands together for the Fabulous Feebles Variety Hour. Meet the Feebles, meet the Feebles. We're not your average, ordinary people. Meet the Feebles, meet the Feebles. Eu sei.
Quando eu passei esses longos 4 minutos de vídeo quase só falando da carreira do Peter Jackson e como ele é uma das vozes mais poderosas do cinema hoje, é porque eu queria que vocês entendessem o quão bizarro é Meet the Feebles. Tirando o elefante da sala logo pra depois não ter erro, Meet the Feebles é um musical com fantoches. Só a ideia do cara que fez a trilogia Senhor dos Anéis ter feito isso já é engraçada. Mas calma, não é só isso. Meet the Feebles é um musical com fantoches que fala sobre a indústria capitalista e degradante do showbiz, assassinato, sodomia e AIDS. Tudo ao mesmo tempo. Eu tentei pesquisar e encontrar algumas informações sobre o que o Peter Jackson queria ou pensava sobre esse filme, porque ele é tão podreiro e esquecido que dificilmente se encontra algo sobre, e talvez com razão, porque Meet the Feebles é um filme bastante estranho. Take that, you bastard! Mas acho que dá pra gente tentar arriscar mais ou menos o porquê isso existe. Não quero parecer igual alguns canais de YouTube meio metidos a besta, onde se propõe a analisar algo e só lê a porra do roteiro do filme inteiro e acabou. Mas Meet the Feebles se trata de uma sátira bastante ácida sobre a indústria do cinema americano. O lance dele se parecer com uma versão de P-Web dos Muppets não é por acaso, e acho que tem muito a ver com o que eu falei no começo. A ruptura da imagem infantil que os bonecos trazem é o cerne do filme inteiro. Vamos ter animaizinhos viciados em drogas, animaizinhos tendo problemas conjugais, bebendo, se frustrando, indo pra guerra e se deparando com problemas que, por mais idiotas que o filme mostre que são bastante maduros. E veja bem, não é como se eu estivesse falando também que o filme é uma pedrada bizarra de crítica social super necessária. Estamos falando de um filme que tem essa cena. Mas não deixa de ser brilhante o que o Peter Jackson bolou aqui. Pegar essa coisa bonita e pomposa que adoramos e estragar e romper e avacalhar mesmo. E de novo, o cara que fez isso ganhou 3 Oscars. Eu repeti bastante essa informação ao longo do vídeo, mas depois eu volto a falar melhor disso. Eu vou dar uma resumida no filme para me aprofundar melhor em algumas outras coisas e aí eu volto. Meet the Feebles é tipo um show de TV, de variedades, teatro, auditório, mega famoso daquele universo que já foi muito grandioso, mas que não é mais do que outra hora já foi. O lance do filme é você ir acompanhando os personagens que vivem lá e a relação deles com o espetáculo e tudo em torno disso. Então tem tipo a história da diva do show, a história do novato no programa, a história de fulano, ciclano, que eu já vou mais a fundo. O que é engraçado é que meio que o rolê do filme é nos mostrar o que há de pior nas pessoas envolvidas com a indústria. Ele escancara muitos problemas que sabemos que acontecem em Hollywood e usa do humor e dos bonecos para fazer uma sátira que incomoda por vários motivos. E por isso que ele é genial. Ele incomoda seja pelo fato de não ter nenhum pudor em falar de assuntos como abu, didró, pedô e muito mais, e por vezes de maneira bastante ácida, beirando o imaturo. Ele incomoda também, principalmente para os mais de dentro da bolha, os mais conservadores, devido à quebra de ideais e ataque a qualquer tipo de bons modos e métodos ortodoxos de fazer cinema. Quero deixar uma coisa bem clara aqui. Meet the Feebles é um filme muito podre. Por mais que Peter Jackson seja um diretor conhecido por sua qualidade técnica e atenção nos detalhes, Meet the Feebles é um filme de baixo orçamento que só gerou prejuízo feito há mais de 30 anos atrás e é assumidamente um pedaço de bosta. Não tem nada mais trash que Meet the Feebles, isso eu te garanto. É tipo tudo de lado B possível em uma coisa só. Eu acho que essa é a resenha desse filme, sei lá. Passa aquela atmosfera fedida, suja e proibida de madrugada. O filme todo é um sonho febril muito doido. Se prepare para uma cacetada de cenas de fluidos corporais saindo dos fantoches, sexo de boneco, violência e palavrões, piadas bem ruins e toscas, parece que se atenuam pelo sotaque britânico maravilhoso da dublagem, que foi toda feita com os dubladores tentando imitar atores famosos. It's one of my own compositions. It's called Glad to Be a Guppy. I'm a fishy little fella with a tiny sort of skin, and I frolic in the shallows with a top. I was wondering if you would like to practice. Oh, no, I don't know, man. I really don't know. It's not such a hot idea. All right, you fat slag, move your ass. How dare you speak to me like that? You horrible, spiteful little rat!
I've heard better singing from a mongoose with throat cancer. I won't stand for this treatment any longer. I'm an artist. I demand respect. Artiste, that's a good one. O melhor de tudo é que sabe-se o caralho que for, porque Meet the Feebles tá disponível no YouTube inteiro de graça em 4K. Por isso eu tô usando ele sem medo de levar flag aqui. Não tem legenda em português no YouTube, mas dá pra você encontrar ela por aí nos sites bizarros, marotos, ou sei lá, dá seu jeito aí. Mas enfim, voltando. Sexo de bonecos. Ah, sim. O pulo do gato é o seguinte: o filme já seria bastante foda se fosse apenas uma epopeia bizarra de piadas horríveis com fantoches se matando. Mas ele não é só isso. Meet the Feebles também é cultura. Falando brevemente sobre o arco de alguns personagens, eu quero destacar o arco de 3 em específico para provar o quanto esse filme na verdade é bem mais profundo do que parece e tá mais pra um Bug Nights com fantoches do que um delírio do Peter Jackson. Agora vem uns spoilers bem pesados. Se você não assistiu, eu recomendo que assista sem saber o mínimo possível. E eu já entreguei bastante coisa, então é isso. Agora eu vou falar bastante coisa. E se você não assistiu, assiste, porque é muito bom. Excuse me, please. I wonder if you can help me. I have a letter here that requests me to report to the stage manager. I'm busy. Ask somebody else. O Robert é esse ouricinho bonitinho. Ele é um novato que acabou de chegar no espetáculo e tá procurando qualquer trabalho que possa fazer. Não pelo dinheiro ou qualquer outra coisa, mas sim porque é um grande fã do espetáculo e quer participar desde que era criança. Ele sempre muito educado e contido, traz um pouco de estabilidade pro bacanal caótico que é todo o entorno daquele filme. Ele também meio que serve como um personagem pra gente que tá assistindo se colocar no lugar dele, o que vai gerar grande parte das piadas. O Robert, assim que entra no espetáculo, conhece a linda Lucille, que logo de cara se apaixona. Oh, wasn't he handsome? What a lovely set of quills. That's Lucille. She's just joined the chorus as well. You two should get together sometime. Is it true that long quills? Tem algumas cenas bonitinhas dele tentando chegar nela e cantando uma musiquinha, e dele se aproximando. Are my amour, what I adore, oh Lucy, oh Lucy. Keep going, keep going. It's magic. E aparentemente Lucille estabelece um relacionamento com Robert, até que Trevor, um rato que é produtor do programa, que nos fundos também produz filmes pornográficos para ganhar mais dinheiro, além do tráfico de drogas e outras coisas, encontra Lucille uma oportunidade de uma nova atriz para os seus filmes eróticos. Então ele entra na casa da Lucille, mente para ela dizendo que queria levar ela ao estrelato, então embebedando ela, até começar a tentar subir em cima dela, e enfim. Robert entra na casa bem na hora, vê a cena e termina com Lucille e fica de coração partido por grande parte do filme depois. Falando do Trevor, temos o Wynyard, que é um personagem muito bom. Wynyard é membro de longa data no Meet the Feebles. Wynyard lutou no Vietnã. You haven't been to hell and back. No. Oh, you've been to Vietnam. I saw the worst of it, kid. Tet Offensive, 1968. Charlie had our backs against the wall. There were 6 of us. There were 5 of us. Onde foi torturado com diversos outros soldados no país, tendo uma das passagens mais engraçadas e bizarras do filme, voltando para os Estados Unidos viciado em todo tipo de droga ou analgésico. Trevor, o produtor amigo do chefe que lidera o programa, o mesmo que tentou fazer aquilo com a Lucille, vende barato pro coitado por conta de um enorme esquema ilegal fudido, mas Wynyard sempre fica devendo, ficando então sem drogas e assim entrando num estado de abstinência que o deixa bastante debilitado e fudido. Outra que sofre nas mãos de Trevor é Hyde. Hi, honey, hi! I love
personagem da Hyde é uma das que mais ganha destaque no filme. Ela é essa hipopótama que aparece em todo o pôster, toda a imagem desse filme. O que acontece é que Hyde é a grande estrela do show Meet the Feebles. Hyde conheceu o Mr. Blatt, criador e principal responsável pelo espetáculo, quando tinha apenas 16 anos, quando cantava em alguns bares de Hollywood. Mr. Blatt logo demonstrou interesse em seu talento e outras coisas, levando a garota ingênua e nova para a grande mídia, onde acabou firmando um relacionamento com ele. O que acontece é que Mr. Blatt, ao lado de diversas outras pessoas que trabalham no show, humilham e manipulam Hyde, tornando ela extremamente triste e miserável. Além de Mr. Blatt estar traindo com outra mulher, Hyde tem várias crises nas quais ela se empanturra de comida e bebida enquanto chora vendo fotos dos velhos tempos. No final do filme, Hyde tenta se churrascar com um puta cano até perceber que pode usar essa arma para se vingar de todos que foram babacas com ela. Então ela sai atirando em todo mundo, finalizando o filme em um grande massacre de fantoches que é sensacional. Eu peguei essas 3 storylines para evidenciar algumas das questões que o filme trata, mas vai por mim, tem muito mais. Outro arco que eu poderia comentar é o do coelho Harry, que é diagnosticado com AIDS e passa o filme inteiro com medo da mídia especializada acabar descobrindo e expondo seu caso. E cacete, imagina que esse filme é de 89, foram bastante certeiros nessa. Essas histórias, meio que à sua maneira, escancaram na nossa cara pautas sociais importantes, ainda mais atrelado ao grande sensacionalismo que a indústria do entretenimento traz. Não só isso, mas consegue ser uma peça cultural muito fruto do tempo dela, o que na verdade é ótimo. Não é exatamente datado, mas consegue representar muito dos medos e tragédias que o cinema lidava no final da década de 80, desde doenças sexualmente transmitíveis e todo o escândalo que isso trazia, até a figura da mulher na indústria. O filme não precisa ser autoexplicativo ou óbvio para conseguir falar desses assuntos, mas também não é como se fosse difícil de entender sobre o que se trata. E é fascinante, mais uma vez, porque os fantoches não servem só para ser uma ferramenta que gera choque ou humor, mas também faz parte da crítica. A figura dos Muppets naquela época representava um lado limpo e inocente da indústria da cultura americana. Pegar isso e atribuir uma carga de sujeira e imoralidade para um produto tão polido e protegido é corajoso e genial pra caralho. Pode não ser a crítica mais inteligente e bem fundamentada do mundo, visto que o filme é lotado de piadas de peido e coisas desse tipo, e também não dá pra dizer que envelheceu tudo muito bem, porque a representação dos vietnamitas na cena do Vietnã pode ser bastante discutida, ou muitas outras questões que hoje em dia talvez seriam mais sensíveis. Porém, contudo, todavia, seja como for, Meet the Feebles continua pertinente e atual pra caramba. E claro, muito idiota também. Bom, eu acho que é mais isso. Antes de concluir o vídeo, queria aproveitar um pouco o tempo que eu tenho aqui só para frisar a parte técnica do negócio. Os fantoches do filme, por mais bizarros que sejam, são sensacionais. Sejam os que têm formato de marionete mesmo, com controladores, até os que são um tipo de fantasia. O trabalho de design de personagens e dos bonecos é absurdo de lindo na real, e acabou que custou muito mais do que deveria pro Peter Jackson, que achava que seria mais barato fazer algo com boneco. Para você ver o processo de como foi feito e de como eles fizeram, e de como eles brincavam com os bonecos e atuavam com eles, existe um documentário espalhado por aí no YouTube ou nas internets que eu não assisti, mas que é uma coisa legal de assistir, de se complementar. Também preciso elogiar a trilha sonora, que é muito marcante. Parece que foi toda feita em MIDI, as músicas lembram muito coisas feitas para jogos do Nintendo 64, o que aumenta mais ainda a vibe insalubre do filme, e dos poucos números musicais que ele tem, eu preciso destacar Garden of Love, que é maravilhosa, de facto. Uma pena que algumas pedradas não estão disponíveis em todas as plataformas como Spotify, e na real nem mesmo no YouTube estão disponíveis corretamente, visto que não se encontra muitas músicas do filme separadas de alguns diálogos ou sons do filme. E meio que a ideia para esse vídeo foi essa, tentar disseminar um pouco essa pérola esquecida em fantoches para que o mundo saiba e lembre, por mais pretensioso que seja dizer isso, que existe um filme secreto do Senhor dos Anéis que é sobre bonecos usando drogas e fazendo sexo. Concluindo, Meet the Feebles pra mim é uma masterpeça subestimada, funciona mais como crítica que muito filmeco que anda saindo recentemente, e mostra o quanto Peter Jackson é um cineasta brilhante desde sua gênese, por mais tranqueira e podre e tosco e engraçado que sejam esses filmes. E é mais ou menos isso aí. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, e se alguém chegar a assistir ou assistiu, comenta sobre aqui embaixo. É nóis!